dificuldade com o acesso à atividade, ou alguma dificuldade com... Agora começou a gravar? Alguma dificuldade com o acesso ou a enviar o arquivo, não sei. Eu gostaria de saber, mas... de novo, aqui a gente está tendo uma média de 35, 36 alunos por aula e 24 mandaram a atividade. Eu fico um pouco preocupado, né? Sabe? Tem um caso que eu quase me passei um dia, que a gente tem que confirmar para enviar, né? Isso, tem que confirmar. E aí, tipo, eu tinha só posto lá e não tinha ido. Aí eu falei, ainda. Tem que ficar de olho, né? Isso, como um rascunho, Davidson. Não, é porque eu peço para confirmar. Tá. É uma atividade, eu peço para que se confirme o envio. Porque muitas vezes, uma vez que vocês estão confirmando o envio, vocês estão confirmando, entrando em acordo com as instruções da atividade. Eu vou até mudar aqui o horário para 23h59. Mas eu peço para que confirme o envio. Não fica como rascunho. Não tem problema, como rascunho eu ainda consigo ter acesso, tá? Mas eu peço que confirme. E não fica lá, para mim, fica em vermelho, eu não consigo baixar em um mesmo arquivo. Quando vocês confirmam, aí fica tudo dentro de um arquivo só, eu consigo baixar tudo junto. Como em uma pasta só. Senão eu vou ter que baixar um por um. E também a atividade começou um pouco mais tarde, eu acho que começou às 9h. O mundo está com uma instabilidade terrível também. Realmente. Deixei. E agora eu mudei. Vocês viram aqui? E eu peguei da disciplina do semestre passado, só fiz mudar os exercícios. Tem razão, Deus. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Nessa terceira questão, que é um agente, eu precisava contextualizar a imagem na minha escrita, tipo, um triângulo ABC com um ponto E que está contido numa reta CF. Não. Eu acho que o desenho está aqui, você não precisava contextualizar todo o desenho, né? Bastava... se você indica, obviamente o desenho não prova, mas você indica, a figura já está indicando isso. Só não precisava. Eu vou entender que se você não escreveu, não tem problema. Não, porque eu escrevi, mas eu não tinha certeza se o que eu escrevi estava, tipo, realmente certo, entendeu? Não tem problema. Se você escreveu, não tem problema, vai estar lá. Eu vou passar o olho, mas não vou ser rigoroso nessa escrita inicial. Obviamente, eu estou preocupado se você conseguiu resolver o problema correto. A não ser que na sua escrita você tenha colocado o ponto E no lugar errado. Né? Por exemplo, o desenho está aqui e você colocou o ponto E no lugar do B. Mas aí eu não vou entender a sua prova. Entendeu? Então eu tenho que ler para ver se de fato está encaixando nisso aqui. Se está encaixando nisso aqui, não tem problema. Não tem problema não, Ian. Mas se você escreveu, ótimo também, eu vou lá e dar uma olhada. Mas não vou, se você errou em alguma coisa nessa parte, eu não vou descontar nada. Beleza? Certo. Professor, quando eu fiz no computador, então eu digitei, né? Então, eu não estava conseguindo colocar o acento circunflexo. No ângulo? Sim, em cima das consoantes. Porque eu não uso aqui. Eu uso um LaTeX, que é um programa para... Eu digito texto, e é diferente. Aí é meio um código que eu uso para ele entrar o chapéuzinho. Entendi. Eu fiz um negócio... Eu nem sei como o senhor durante a prova, porque eu fiz algo desse tipo aqui, ó. Espero que o senhor aceite. Não tá digitando. Ok. Assim. Aí eu expliquei que isso aí estava representando um ângulo, entendeu? Tudo bem. Beleza.
Eu vou dar uma olhada lá, se preocupe. Mas na próxima eu tento fazer... Eu procuro algum que digite. É isso, o Davidson falou aí, pelo Word ou Docs, você pode usar, tem que usar equações. Lá do Word e dá para fazer, mas eu também não uso o Word, então eu nem sei. Para digitar matemática, eu uso esse LaTeX. Vocês vão aprender no decorrer do curso de vocês. Vai aprender, aprende rápido, vocês vão ver. Tem uma disciplina que é seminários temáticos, que é uma disciplina que normalmente os professores ensinam um pouco de LaTeX, mas não é difícil. Não. A maioria manda foto, Wesley. Tá? A maioria manda foto. A maioria manda foto. Não sei porquê. Mas, por favor, pessoal, teve umas 2 pessoas que mandaram uma foto que eu não consegui quase ler nada. Tenta tirar uma foto, eu sei que o celular talvez não seja bom, né? Mas tenta tirar uma foto um pouco mais legível, para eu conseguir ler bem. Porque teve uma que eu demorei para conseguir ler tudo assim. Então, tenta tirar uma foto um pouco mais legível. Assim. Mas a maioria está tirando foto, as fotos estão bem legíveis. A maioria. Uma foto que não estava tão legível. Não. Isso daí é outro problema. A minha também não é bonita, minha letra também não é bonita, não. Ok. Você salva em PNG, mas depois você converte, Maurício, para PDF? Isso. Beleza. Eu não ia entender. Eu já encontrei cada letra horrível, né? Então, não sei, Marcos. Ainda não vi sua letra para julgar se sua letra é realmente tão... Pior que a minha, acho que não deve ser não, né? Não. Que... Não, na maioria eu consigo ler tranquilo. A gente está treinado para ler. Algumas letras são complicadas. Mas a gente acaba sendo treinado. Pessoal, mais alguma dúvida sobre a atividade? Senão eu vou começar a aula. Digitar dá um pouco mais de trabalho, eu também acho. Eu, por exemplo, essas aulas aqui, eu prefiro não digitar tudo, digito só os teoremas e definições. Agora, as demonstrações eu prefiro escrever, mesmo que a letra não fique. E também é melhor para vocês acompanharem, né? Ver a construção da prova na escrita do que já ter a prova digitada, eu acho. Mas... lembrei. Outra dúvida que eu tive. Acho que foi na 2. Tá, vamos lá, deixa eu olhar. Para a gente provar que é mediana, a gente tinha que provar que a bissetriz do ângulo ela é perpendicular e como os lados são congruentes, essa reta da bissetriz, ela corta exatamente no meio de BC, né? Isso. Por causa da congruência entre os 2 triângulos que vão ser formados. Você sabe que os lados da base ali, os 2 ladozinhos vão ser congruentes. Então, só pode ser a mediana. Certo. Então, é isso mesmo. Isso. Beleza. Na próxima eu vou subir o nível mais um pouco. Preparar para a prova, que a avaliação 2 vai ter um nível um pouco maior. E que é isso, professor? Ave Maria. Não, mas vocês estão indo bem. Eu tô gostando. Olha, pode acreditar que eu tô gostando da participação de vocês, viu? Olha para aí, agora hoje já diminuiu a quantidade de pessoas, já tem 29. Porque as pessoas estão sofrendo, professor, pela avaliação. Estão sofrendo? Não é possível. Essa avaliação estava bem tranquila, tá? Essa atividade avaliativa. Estava bem tranquila. Vou rezar para continuar assim. Não. Vamos ver. Estava tranquilo. Inclusive, eu já deixo o meu amém.
Na aula de limites, a gente tinha 20 alunos, se eu não me engano. Hoje a gente tem 10. Essa aula remota também causa isso, né? Mas eu fico triste quando as pessoas deixam de assistir minha aula. Tipo assim, minha aula não tá boa. Hoje eu vou fazer uma aula que talvez anime um pouco mais, mas vamos ver. 6 pessoas. O professor, a tela, mais 4 pessoas. Como? O professor, a tela, mais 4 pessoas. 6. Não, aí é demais. Mas vamos lá. Vamos começar a aula de hoje. Que a aula de hoje eu vou contar um pouco de história também. Então, como eu falei na aula anterior, a gente falou... hoje a gente vai falar sobre os axiomas das paralelas, né? Mas só para deixar claro até que ponto a gente chegou, né? Na aula anterior, nós vimos que o último caso de congruência, que foi o caso de congruência para triângulos retângulos, não foi isso? Tá, se a gente viu o caso de congruência para triângulos retângulos e foi uma consequência do teorema da desigualdade triangular e consequentemente do axioma do teorema do ângulo externo, enfim. Então a gente viu tudo isso. E hoje a gente vai introduzir o axioma das paralelas. Antes de eu introduzir o axioma das paralelas, vai ser logo em seguida, eu só queria chamar a atenção para o seguinte: eu vou contar um pouco da história desse problema dos axiomas das paralelas, mas coisas sobre outras geometrias que a gente vai construir negando o axioma das paralelas, né? A gente vai conversar isso no final do curso. Eu vou deixar isso para o final do curso. Vou construir a geometria euclidiana, que é a ementa do curso, né? Então, vou introduzir o axioma das paralelas. Vou contar um pouco da história, mas a gente vai continuar o curso com o axioma das paralelas. E lá no final, se sobrar tempo, a gente volta e começa a fazer uma geometria diferente. Tá? Uma geometria que a gente chama de geometria não euclidiana. Então, talvez dê tempo de falar um pouco. Mas o que a gente fez até o momento, né, é o que a gente chama, ou seja, todos os modelos da geometria que satisfazem os axiomas até o momento, tá? Os axiomas, ou seja, de incidência, né? Os axiomas de incidência, vou colocar aqui, incidência, ordem, medição e congruência, né? O axioma de congruência. Todos esses daí, deixa eu lembrar aqui, deixa eu fechar isso. Deixa eu só abrir aqui agora a minha memória falhou. Geometria. A geometria. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Só para eu não esquecer esse nome. Por mais que a gente não utilize. A geometria neutral. Hilbert chamou. Essa geometria que só satisfaz esses axiomas é chamada de geometria neutral, tá? Eu tinha esquecido esse nome. Mas que a gente não vai utilizar. Por que ele chama de geometria neutral? E aí eu vou explicar por que a gente chama de geometria neutral, tá?
Abrir aqui de novo. Thiago, seu microfone está aberto. Fechou. Deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho, só lembrar aqui. Só para... Nada, não estava atrapalhando não, viu, Thiago? Mas... Tá. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Vou pegar uma continuidade aqui. Pronto. Tá, essa geometria é chamada de geometria neutral, e eu vou explicar por que ela é chamada de geometria neutral, por causa da confusão que causou a geometria, o axioma das paralelas, tá? Então tem uma história que eu vou contar daqui a pouco. Então, lembre sempre o seguinte, a geometria que satisfaz todos esses axiomas, incidência, ordem, medição e congruência, é chamada de geometria neutral. Por mais que a gente não vai trabalhar aqui, é o momento, a partir de agora é que a gente começa a chamar de geometria euclidiana, tá? Que é quando a gente introduz o axioma das paralelas. Então, lembra lá que a gente já tinha provado a existência de paralelas, né? Então, dado uma reta e um ponto fora dela, a gente mostrou, eu não lembro em qual aula, em alguma das aulas anteriores, que existe uma reta paralela passando por P. Lembra? Então, a reta M aqui, uma reta M, e um ponto P fora dela, então eu consigo construir uma reta paralela, vou chamar aqui de M', tá? A ela. Então, lembra que eu fiz até uma pergunta falando o seguinte, será que essa paralela é única? Então, a gente meio que até falei com vocês, quem fizesse a prova ganhava R$1 milhão, de dólares, não sei o que foi que eu falei na época. Mas aí a gente discutiu no final, eu falei, não, aí é exatamente o problema de Euclides. Tá? Então, o que acontece? Euclides adiciona esse axioma na sua teoria, quando ele estava escrevendo um livro lá. Tá? Claro, a geometria não foi Euclides que inventou, ele escreveu um livro porque ele queria formalizar essa teoria, e tinha, sei lá, Tales tinha provado uns teoremas anteriormente, Pitágoras tinha provado coisas anteriormente, então ele quis escrever os livros em 13 volumes, né? Eu já contei um pouco dessa história aqui, e esse axioma das paralelas, ele achava que isso era possível ser provado, tá? Então, o que é que ele fez? Ele não conseguiu provar a unicidade da paralela, e foi deixando todos os resultados que envolvia a unicidade da paralela para depois. Então, foi construindo sua geometria, acrescentando os axiomas que precisava, foi construindo os axiomas, e até que chegou um ponto, ele falou assim, eu não consigo provar, então eu vou introduzir como axioma. Então, o axioma diz o seguinte, por um ponto fora de uma reta M, pode-se traçar uma única paralela. Então, aqui, o axioma só fala a questão da unicidade da paralela, tá? Beleza? E aí, Euclides introduziu esse axioma e aí continuou a provar as coisas. Como a gente vai ver hoje, por exemplo, um dos resultados que é imprescindível o uso desse axioma da unicidade da paralela é provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Sem esse axioma, sem essa unicidade, a gente não consegue provar. Então, Euclides sabia disso e deixou isso para o final o último axioma que ele acrescentou. Na nossa teoria, também, esse vai ser o nosso último axioma. Tudo que a gente desenvolver a partir de agora vão ser consequência desse axioma e de todos os outros, tá? Então, todos os teoremas, proposições, vão ser todos consequência desses axiomas e dos outros axiomas, e tudo aquilo que a gente já provou anteriormente, tá? Então, vamos dar continuidade à teoria. O que acontece é o seguinte, esse problema da unicidade desse axioma, essa paralela, foi discutido amplamente por muitos matemáticos. Muita gente tentou provar esse axioma.
né? O axioma Euclides colocou como axioma, mas muita gente falou, não é possível que eu não consiga provar a unicidade. E teve inúmeras tentativas. E essas tentativas eu não vou falar hoje, então no final do curso, se der tempo, eu falo um pouco sobre as tentativas mais famosas, tá? Eu vou fazer um resumo, assim, um compacto das tentativas mais famosas de provar e mostrar onde cada prova falhou. Isso eu vou fazer, se der tempo, no final do curso, tá? Mas o que acontece é o seguinte, chega um ponto que aí aparecem matemáticos, depois de muita tentativa, existiu até um matemático que escreveu um compacto de, acho que mais de 25 ou 30 tentativas de demonstração da unicidade da reta paralela e demonstrando todos os erros em cada uma. Ele foi provando assim todos os erros. Então a comunidade matemática, os matemáticos da época, né, já ficaram assim, não, então, não sei, então não dá para provar, isso não, alguma coisa estranha está acontecendo. E aí, eu quero contar um pouco da história de 3 matemáticos que têm uma importância muito grande na geometria não euclidiana, que é a geometria, o surgimento da geometria quando você nega esse axioma, tá? Ou seja, ao invés de você agora garantir que existe uma única, diz que existe, ou nem, existem mais de uma reta paralela, tá? Beleza? Pode existir mais de uma reta paralela. Então vamos lá. O primeiro que eu queria contar um pouco da história é Gauss. Não sei se vocês já conhecem a história de Gauss. Gauss é um gênio, um matemático alemão gênio. Então quem não conhece, eu vou contar um pouco da história dele. Eu não sei se é verdade, pode ser uma lenda, mas em todos os livros que você olhar de história falando sobre a vida de Gauss, ele é conhecido como sendo o príncipe da matemática, tá? Ele começou... Isso, exatamente. Ele era físico, ele era... Não, teve contribuições na ciência em geral. Tá? E a frase, e ele dizia que a matemática, essa frase de considerar que a matemática é a mãe de todas as ciências, é atribuída a ele. Ele que fez, e primeiro falou essa frase. Então, Gauss é conhecido como o príncipe da matemática, porque desde muito novo, né, de 5, 6 anos de idade, se eu não me engano, ele fez não essa prova, né? Ele teve a ideia da prova, de como é que faria a soma dos 100 primeiros números. O professor de matemática da escola que ele estudava falou assim, quero que vocês somam aí quanto é 1 mais 2 mais 3, até 100. Então, Gauss rapidamente chegou para o professor e falou, 5.050. Então, aí o professor falou assim, não, mas como você fez essa conta tão rápida, né? Peraí. Não, Wesley. O Wesley perguntou assim, eu vou comentar um pouco dessa história. O Wesley perguntou, se uma geometria nega a unicidade, a outra toma como verdade, uma das duas está incorreta? Não. O que acontece, isso acontece na matemática, que não acontece em outras ciências, é que uma teoria não necessariamente anula a outra. Então, a lógica, a gente não vai fazer essa prova lógica aqui, prova que ambas as teorias, tanto afirmando a unicidade quanto afirmando a não unicidade, são consistentes. É o que a gente chama na lógica de são teorias consistentes. Existem modelos para as duas geometrias. Tá? Então, não anulam a outra. São duas geometrias independentes. Tá? Então, Gauss respondeu exatamente isso, 550, e ele já tinha dado uma ideia de como seria a prova da soma, né? Que isso aí é uma soma de uma progressão aritmética. Então, ele deu, basicamente, a ideia da prova, a prova da fórmula da soma de uma progressão aritmética. Ele tinha essa ideia indutiva já na cabeça. Então, Gauss foi incrível. O que é que ele fez? Ele fez 1 mais 100, não foi isso? Multiplicado por 100 e dividido por 2. Essa é a soma dos 100 primeiros números. Foi isso que ele fez. Tá? Então, nossa, e como é que ele chegou exatamente nesse número? A ideia que Gauss tinha era o seguinte, nossa, o que acontece se eu somar 1 mais 2? Né?
Então, essa aqui não é... Olha, observe se ele não satisfaz aquela fórmula. Pegar 1 mais 2, multiplicar por 2, que é a quantidade de que aparece, e depois dividir por 2. Então, vai dar quanto? 3. Aí ele olhou. E agora, se eu fizer 1 mais 2 mais 3, né? Aí ele falou, tá, vamos ver se satisfaz. Se eu pegar 1 mais 3, né? Multiplicar pelo número de números 3 e dividir por 2, quanto é que dá? Quanto é, gente? 3, né? E aí ele falou assim, não. E aí ele foi, 1 mais 2 mais 3 mais 4, ok. Aí ele falou, você acha que ele fez isso até 100? Não. Ele fez uma prova dedutiva de que isso seria verdade para 100. Tá? Então ele fez, foi uma das primeiras ideias, provas que usava uma prova por indução. Tá? E aí vocês vão ver isso em teoria dos números. É a prova por indução. Então esse tipo de prova por indução, essa ideia indutiva, né, Gauss já tinha bem novinho, bem... Tá? Então, assim, e Gauss, agora contando essa história, né? Gauss tem uma importância muito grande na matemática, ele inclusive nessas geometrias que são chamadas de geometria não euclidiana. Mas ele tentou exaustivamente também provar o axioma das paralelas. Ele tentou muito. Sabe, ele tentou provar desde os seus 15 anos. Desde os seus 15 anos ele conheceu o problema da unicidade das paralelas e tentou provar. Muito, muito. Chegou ao ponto de ele dizer, afirmar, que nenhum ser humano seria capaz de provar. Assim, também aí chegou a soberba dele de dizer que se ele não conseguia provar, nenhum ser humano conseguiria provar. Exato. Eu não estava assistindo Bob Esponja porque com certeza não estava pensando em matemática. Então, ele já tinha isso, já estava incomodado com isso, então ele não conseguiu provar. Tá? Aí aparece um outro personagem na história, que é o Janusz Bolyai. Observe que ele é bem mais novo do que o Gauss. Ó. Gauss morreu em 1855, o Janusz Bolyai morreu em 1860, mas morreu jovem, tá? Mas nasceu em 1802. Bem jovem. Quem era? Não, Matheus está perguntando quem era o amigo dele que contou esse problema para ele com 15 anos. Não era amigo, né? Mas enfim, era o professor dele, porque obviamente se ficou deslumbrado com a capacidade de Gauss de resolver problema. Então ele muito rápido já estava na universidade. Tá? Esses tipos de matemática ainda surgem hoje em dia. O último que eu conheço que é um gênio absurdo é o Terence Tao. Se vocês não conhecem, procurem aí. Não sei, eu acho que ele é americano, não sei se ele não é americano, ele é descendente orientais, né, japonês, mas ele mora nos Estados Unidos. Eu não sei se ele nasceu nos Estados Unidos. Tá? Mas o Terence Tao ganhou a medalha Fields e é um gênio absurdo. Assim. Incrível. Com bem jovem, pequenininho, já estava fazendo matemática grande. Né? Australiano, eu também não sabia que ele era australiano. Ele trabalha lá nos Estados Unidos, isso eu sei. Mas não lembrava que o Terence Tao era australiano. Tá? Mas também é uma história muito boa, muito incrível do Terence Tao, é absurdo. Enfim, e aí vem o Janusz Bolyai. O Janusz Bolyai, na verdade, eu não coloquei, era para eu colocar aqui, trazer a foto do pai dele, que é Fracas Bolyai, se eu não me engano, e o pai dele era muito amigo do Gauss. Estudaram juntos na universidade, e é um matemático também, e era muito amigo de Gauss. Tá? E aí o filho dele, o Bolyai, seguiu os passos do pai e virou matemático. Tá? Só que o que aconteceu? O pai dele também era louco por tentar provar o axioma das paralelas, a unicidade da paralela. Era louco. Ele fez uma quantidade grande também de tentativa de prova. Tá? Ele tentou uma quantidade muito grande de prova. E o Janusz, ele já tinha essa ideia de falar, não,
ele tinha um temperamento um pouco mais difícil e era um pouco rebelde. E muitas vezes eu acho que essa rebeldia é até saudável para você contestar algumas ideias já consideradas incontestáveis, né? Então, Bolyai chegou e teve essa ideia, essa sacada absurda de falar assim, não, mas espera aí, quem disse que eu posso, esse axioma, eu tenho necessariamente que provar? E se eu construir uma teoria onde eu nego esse axioma? Coloco, ao invés de colocar a verdade desse axioma, eu nego. E eu coloco esse axioma. O que é que eu consigo provar com esse novo axioma? Será que existe um modelo? Então, foi isso que ele fez. Ele escreveu toda essa tentativa, essa filosofia que ele fez sobre essa geometria negando o axioma das paralelas. Escreveu isso em um apêndice de um artigo que o pai dele, de mais uma tentativa de prova que o pai dele tentou escrever e tentou publicar. Ele escreveu isso. O pai leu, ficou assim realmente um pouco pensativo com isso, mas no momento não deu valor adequado a Bolyai e resolveu mandar uma carta para Gauss, falando assim, não, também não existe a prova da negação. Ele assume a negação como um novo axioma e tira o outro, tá? Ele tira o axioma das paralelas e coloca esse axioma novo, dizendo, agora a negação daquele axioma. Entendeu? Ele tira o axioma das paralelas e bota a sua negação lá, na teoria. E vai construir a teoria. Tá? Conseguir provar outras proposições a partir daquela, colocando aquele axioma. E o resto dos axiomas continuam iguais. Tá? E aí a tentativa também de construir um modelo para aquela teoria. Então, Bolyai escreve isso, e seu pai vê, lê, e fica um pouco assim, ao mesmo tempo encantado, mas incrédulo com o que o Bolyai fez, e decide enviar para Gauss aquela prova. Quando Gauss recebe, Gauss lê e responde para o pai de Bolyai uma carta dizendo que aquilo que Bolyai pensou, ele também já tinha pensado, e que não tinha dado valor àquilo, porque, na verdade, não tinha importância nenhuma na física, era puramente abstração, sem sentido, era puramente contestar esse axioma que não faz sentido na vida real. E, enfim, respondeu resumidamente assim para o pai do Bolyai. Só que Bolyai, filho, quando viu a carta que Gauss respondeu, achou que Gauss estava sendo desrespeituoso com ele, ficou bem triste e, assim, pelo que eu li, ele entrou em depressão bem severa por causa dessa negação de Gauss escrever dessa forma e decidiu nunca mais fazer matemática da vida. Tá? Infelizmente, isso aconteceu, bem triste, decidiu abandonar a matemática, era uma mente também brilhante, mas decidiu não fazer, não publicou nada mais em matemática depois disso. Ficou realmente revoltado. Mas Gauss, o interessante é que Gauss já tinha perguntado a outros, parece que Gauss já tinha realmente sondado essa ideia, mas não escreveu nada, só tinha comentado com outros matemáticos, e outros matemáticos deram uma resposta dura a Gauss. Então, Gauss, eu acho que meio que deu também a Bolyai a mesma resposta que tinha recebido. Né? Então, sei lá, Bolyai ficou meio triste e não seguiu mais com isso. Mas, depois de muito tempo, depois de sua morte, depois de muito tempo, alguém pegou esse artigo do Bolyai e publicou. Tá? Mas o que acontece, interessante, é o seguinte, o terceiro personagem da história é o Lobachevsky. Esse daí é um russo, e ele estava lá completamente distante de tudo que estava acontecendo na Hungria e na Alemanha. Tá? Então, ele é russo, escreve tudo em russo, e ele, em paralelo, escreveu a mesma coisa que o Bolyai tinha pensado sobre a geometria não euclidiana. Exatamente, vai. A história se repete. Isso acontece muito. E vai colocou aqui, parece a história de Newton e Leibniz. É exatamente isso. Tá? Newton inglês, Leibniz alemão, tá? E os dois, Newton e Leibniz, para quem não sabe, são os dois que criaram ao mesmo tempo o cálculo diferencial integral, tá? O limite, derivado, integral. Então, Newton e Leibniz construíram em perspectivas distintas, notações distintas, mas no fundo queriam falar da mesma coisa e realmente eram a mesma coisa, tá?
E aqui não foi diferente, o Lobachevsky e o Bolyai, tá? Não, tem razão. Aqui está completa... Muito obrigado, Maurício. Está completamente errado. Vou corrigir, tá? Seria demais aqui, né? Ele inventou uma maneira de... Esse é pior do que o Benjamin Button, né? Nesse caso. Ele é pior do que o Benjamin Button. Então, ele conseguiu escrever, tá? Não tem nem o que questionar, concordo. Então, ele escreveu essa geometria, só que ele escreveu em russo, tá? Ele publica em russo, e na época a Rússia também meio que menosprezou o trabalho de Lobachevsky, tá? Menosprezou. Só que lá na Rússia já tinha chegado a fama de Gauss, porque Gauss era muito bom. Sem sombra de dúvida, Gauss era um matemático com fama mundial, né? Era um Einstein, naquela época era o Gauss. Tá? Então, o Lobachevsky, ele envia o que ele escreveu para Gauss lê e comenta que ele mesmo já tinha pensado aquilo, que Bolyai tinha pensado, ele reconhece que Bolyai já tinha pensado também, ele fala que um filho de um amigo matemático tinha pensado na mesma coisa, mas que nunca tinha escrito com tanto formalismo quanto o Lobachevsky. Lobachevsky, como russo, se vocês conhecem textos russos, vocês vão perceber, textos matemáticos russos, é um rigor extremo, assim, escreve com um rigor absurdo, bem carregado de notações, mas ao mesmo tempo é extremamente preciso, tá? Então, ele escreveu essa teoria, né, que hoje é conhecida como a não euclidiana, de uma maneira bem clara, bem minuciosa, bem técnica, tá? E aí, como o Lobachevsky não estava conseguindo um emprego lá na Rússia, Gauss resolve ajudar ele e consegue um emprego para ele na Alemanha. Então, ele se muda para a Alemanha e os dois começam a trabalhar juntos, né? E aí começaram a desenvolver muitas coisas também dentro da geometria não euclidiana, tá? Então, essa história é bem, para mim, eu acho extremamente interessante, assim como a história do Newton e do Leibniz, tá? Mas como isso se repete, não só esses dois casos. Tiveram outros casos em que duas pessoas em, sei lá, continentes distintos estão fazendo coisas pensando, né, na mesma coisa, né, na mesma intuição, tendo a mesma e os dois pensamentos revolucionaram a matemática, porque por mais que isso aqui fosse uma ideia completamente abstrata, dizer, então suma negação, existem modelos para isso. Existem modelos para essas duas geometrias que são aplicáveis hoje, tanto na física quanto no mundo real mesmo, tá? Então, isso é interessantíssimo. Hoje, quem trabalha com geometria diferencial, que é uma área da matemática, trabalha basicamente em geometrias euclidianas e principalmente não euclidianas. São as geometrias riemannianas. Bom, tem uma infinidade de geometrias já, tá? Então, negando começaram a surgir outras geometrias. E se eu tiro esse axioma? Tiro um axioma de incidência e mantenho todos os outros. O que é que acontece? Então, construindo geometria e o curioso é que todas essas, a maioria tem bastante aplicações, tá? Tá bom? Então, contada essa história dessa geometria não euclidiana, vamos voltar para a geometria euclidiana. Então, vamos voltar para o nosso caso das paralelas, o axioma das paralelas, tá? Esse axioma da existência de uma única paralela. E no final do curso, se der tempo, a gente volta e a gente discute mais sobre a geometria não euclidiana. Aí eu vou tentar mostrar erros de algumas tentativas de prova e a construção de alguns modelos dessa geometria, tá? É simples, tá? Não são modelos complicados, mas a ideia é sim. Tá bom? Então vamos lá. Antes de continuar, hoje eu vou só fazer 3 provas que são bem simples, né? Eu preferi contar um pouco mais dessa história, mas antes eu quero introduzir, definir para vocês o que são os ângulos internos alternados, né? Se eu tenho duas retas paralelas, não paralelas, duas retas, tá? Por exemplo, não necessariamente paralelas, por mais que a gente vai... E tem uma terceira reta que a gente chama de transversal. Então, vou chamar essa daqui de N, tá?
e essa daqui de T. Intersectando M no ponto E, então vou chamar aqui do ponto E, tá? E N no ponto B. Tá? Então, escolha D e F em M, tal que E está entre D e F. Então, vou colocar aqui D e aqui F. Tá? E o ponto A e C, tal que B está entre A e C. Tá? Isso aqui está acontecendo. Então, os ângulos, esses ângulos daqui, ó, vou colocar de outra cor aqui. D é B, esse ângulo, tá? Vou colocar de outra cor aqui. O ângulo F é B. O ângulo AB é. E o ângulo CBE, tá? Esses ângulos aqui. Desculpa, eu vou ter aqui. Vou colocar dessa cor aqui. Né? São chamados de ângulos interiores. Esses 4 ângulos aqui são chamados de ângulos interiores. E os pares, tá? Eu estou chamando a atenção dos pares. Esses pares, ó. A, B e E. Esse cara. Pega aqui de azul, ó. Esse cara com esse cara daqui. Né? E esse cara. Esse ângulo daqui. C, B e E. O ângulo D, E e A. São chamados pares. São chamados de ângulos internos alternados. Tá? Tá bom? Então, assim, ó. Eu estou introduzindo isso, estou chamando, já estou definindo esse cara, quem são os ângulos internos alternados. E o que é que vai acontecer? Nas próximas demonstrações, para eu não ficar escrevendo sempre essas coisas, tome E, B, a interseção de T com MN, tome D e F, e A e C, de forma que D esteja entre A e C, e E esteja entre D e F. Ao invés de escrever todo esse texto aqui, eu sempre vou assumir essa situação, tá? Então, se eu quero falar de uma reta transversal a outras duas e quero tratar os ângulos, eu vou sempre assumir essa situação, sem precisar escrever, tá bom? Só para ficar mais... a gente não perder muito tempo escrevendo sempre a mesma coisa, tá? Tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre a definição dos ângulos internos alternados? Sem dúvida. Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro teorema. Se duas retas MN são cortadas por uma transversal P, formando um par de ângulos internos alternados congruentes, então as duas retas são paralelas. Então, o que é que ele está dizendo, né? Se eu tenho duas retas, ó, MN. Lembra que eu estou colocando sempre naquela mesma situação do caso anterior, tá? Eu tenho uma reta T. Eu tenho aqui M, eu tenho N, eu tenho uma reta T. Então, eu vou desenhar da forma como está no caso anterior, tá? Eu vou chamar esse ponto aqui de interseção de T com M de E. E aqui eu vou chamar um ponto D e um ponto E, tá? E esse cara daqui, vou chamar de B. E aqui um ponto A e um ponto C, tá bom? Só para deixar fixo que é sempre esses pontos que vamos fixar aí nessas interseções entre essas retas e nessas retas MN, tá bom? Então, a hipótese está dizendo o seguinte, ó. Se esses ângulos internos alternados aqui, ó, esse e esse, né? E esse com esse, são pares de ângulos internos alternados congruentes, tá? Então, essas duas retas MN são paralelas. É isso que a gente tem que provar. Lembrando, não sei se vocês lembram, a definição de retas paralelas é... Encontrei isso na internet. Tá? Os extremos também são congruentes. Os extremos que você fala qual? Esse daqui de cima?
É isso? E vai esse ângulo daqui e esse daqui? Correto. Ah, os externos, né? Os externos, tudo bem. Eu entendi os extremos. Os externos. Sim, são congruentes por quê? Porque são opostos pelo vértice, né? Se é oposto pelo vértice, esse daqui é congruente a esse é congruente a esse é congruente a esse é congruente a esse. Tá? Então, consequentemente, são congruentes. Tá bom? Mas boa pergunta. Então, lembrando que retas paralelas... Não, o exemplo anterior foi um desenho e não satisfaz, tá? Eu coloquei na mesma cor só para identificar os pares, quem são os pares. Mas não necessariamente são congruentes, tá bom? Beleza, Wesley? Então, paralelas, a definição, lembra que a gente fez? Não se intersectam, né? Lembra? Essa foi a definição de retas paralelas. Duas retas que nunca se intersectam são chamadas de retas paralelas. Tá bom? Então vamos fazer a prova desse cara aqui. Vamos fazer a prova. Então como é que eu vou fazer a prova? Suponha por absurdo que existe uma intersecção entre M e N. Tá? Suponha que existe intersecção entre M e N. E vou dar um nome a ele. Vou dar um nome a ele. Seja G este ponto. Então vamos lá. Eu estou supondo que ele vai intersectar, eu vou fazer o desenho aqui, mas obviamente eu vou meio que forçar o desenho aqui, tá? Então, como é um desenho, né? Desenho não prova nada. Então vou supor aqui, ó. Em algum momento eles se intersectam, tá? Então, que eles se intersectam, tá? Se provasse a intersecção de dois lados, chegaria a isso? Bom, não sei, claro. Se você, eu não entendi muito bem. Se provasse a intersecção dos dois lados, aí eu provaria que não seria paralela. Não sei. Não sei se é isso que você quis dizer. Porque assim, eu estou supondo que existe uma intersecção. Como é dos dois lados? É isso que eu não entendi. Isso que eu não entendi. Se quiser ligar o microfone, pode ligar. Tá? Não. Então, suponho que teve essa intersecção. Eu vou ainda supor o seguinte, ó. Eu vou escrever isso aqui, ó. Sejam A, B, C, D, E, F, conforme a definição. Só para deixar claro quem são os caras, tá? Anterior. E tal que, só para deixar claro, e tal que D, e tal que esteja entre D e G, e A também, e B esteja entre A e G. Tá? Só para ficar conforme o desenho aqui, tá? Desse jeito. Dos lados do lado T. Você está dizendo esse lado aqui direito e aqui do lado esquerdo também intersectar? É isso, Clara? Ah, tá. É isso que a gente vai concluir. Tá? Clara já foi lá na frente. Vamos supor isso, que esse ponto se intersecta aqui no ponto G, e a gente vai encontrar um ponto do lado de cá, né, do lado esquerdo, em que o outro ponto de intersecção. Então, a gente vai ter que M e N se intersectam em dois pontos. Então, aí a gente vai encontrar o absurdo. Então, Clara já talvez visualizou o que vai acontecer. Tá bom? Então, isso está acontecendo, tá? Então, observe o seguinte, ó. Então, eu tenho um triângulo, ó. G é B, concorda? Tem um triângulo. Sim, temos um triângulo
o triângulo, né? Vou colocar o triângulo. Não, mas o triângulo. G é B, tá? Aí o que é que eu vou fazer? Considere aqui, ó, nessa reta N, um ponto H. Sei lá, vou prolongar aqui só para... vermelho só para prolongar. Vou prolongar aqui, tá? Eu vou desenhar aqui. Vou considerar aqui, ó, nesse cara daqui, nessa reta N, um ponto H, de forma que esse lado daqui seja congruente a esse, tá? Beleza? É isso que eu vou supor. Por que eu vou supor esse lado congruente a esse? Porque eu vou tentar construir um triângulo, dois triângulos congruentes, tá? Que aí eu posso usar lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Tá? Então vamos lá. Então seja... Vou colocar da mesma cor, né? Seja H ponto em N, tá ok. Isso aqui acontece, ó. Aqui quem é o ponto que está lá? É B, né? B, G, tá? Então eu estou colocando ele do outro lado e B, H congruente a E, G. Beleza? Então tomei esse ponto aqui, de forma que esse lado aqui seja congruente a esse lado daqui, tá bom? Se são congruentes, então esse lado é congruente a esse. Esse ângulo, por hipótese, é congruente a esse, que são ângulos alternos internos, congruentes. E esse lado em comum. Então, por lado, ângulo, lado. Por lado, ângulo, lado. Temos que os triângulos G é B, G é B, é congruente a HBE. Certo? HBE é congruente a GEB. Beleza? Vamos lá, Lohan. Professor, essa seta que o senhor usa teria como ser mais grossa, visível. Qual é? Esse pincel aqui? Não tá conseguindo ver, não? Ou é aonde? Onde é? Na demonstração ou aqui? Ou no desenho, Lohan? Pode ligar o microfone. Me explique aí, eu tento melhorar, assim. É no fundo branco. Porque no fundo preto destaca, mas no fundo branco eu me perco às vezes. Aí quando você fala de congruência e tal, eu acabo me perdendo até encontrar. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar fazer o mesmo desenho aqui, tá? Só pra gente não... Só para ficar claro. Isso aí tem que ficar bem claro, tá bom? Não vou fazer tão grande, não. Vou fazer... Para estar mais claro assim? Sim, destaca mais você ter Beleza. Então aqui eu vou chamar o ponto E, vou até colocar para cá. E, B, e aqui o ponto F, né? Aqui o ponto B, aqui o ponto A, aqui o ponto C, tá? E aí eu estava supondo que tinha uma intersecção entre M e N, tá? Eu vou supor que ele intersecta aqui em algum ponto, tá? G. E aí eu construí, né? Nessa reta aqui, ó, um ponto H, aqui, de forma que esse lado seja congruente a esse lado daqui, tá? Esse lado todo aqui, né? Então a hipótese é que EG seja congruente a BH, tá? Então é isso aqui, BH congruente a EG. Então por que é por lado, ângulo, lado? Eu tenho esse lado congruente a esse, eu tenho esse ângulo daqui, ó,
congruente a esse ângulo, por hipótese, e tenho que esse lado em comum aos dois. Então, por lado, ângulo, lado, esses dois triângulos aqui, ó. Agora deixa eu fechar aqui o triângulo, né? Esse triângulo e esse triângulo daqui são congruentes. Eu sei que o desenho é meio bizarro de visualizar, porque você tem que visualizar a interseção de duas retas que eu desenhei inicialmente paralelas. É justamente para você perceber o absurdo. Tá? Então, são congruentes. Então, beleza. Então, eu cheguei nessa conclusão aqui, que esses dois caras são congruentes. Esses dois triângulos. E agora, o que é que a gente pode fazer? Vamos lá. Se esses dois triângulos são congruentes, né? Então, esse ângulo daqui, de branco, esse ângulo daqui, esse ângulo daqui é congruente a esse todo aqui, né? Todo esse daqui, ó. Que é congruente a esse daqui também. Concordo? Ora, esse já era congruente a esse todo por hipótese, porque eram ângulos alternos internos congruentes, mas por esse caso de congruência, esse ângulo daqui vai ser congruente a esse. Tá? Então vamos escrever isso. Assim, professor, diga aí. Eu não entendi por que aqueles dois ângulos eram congruentes. Esse ângulo daqui, esse vermelho. Não, os dois triângulos, desculpa. Esse HBE. HBE, sim. E GBC. Isso. Por quê? Esse lado daqui, eu construí esse ponto H de forma que o tamanho de B para H seja EG. Beleza? Seja EG. Esse segmento aqui tem o mesmo tamanho desse segmento. Esse segmento é comum aos dois triângulos, tá? E esse ângulo é congruente a esse, porque é dado pela hipótese. Ângulos alternos internos congruentes. Então, lado, ângulo e lado. Congruentes. Entendeu, Maurício? Certo, entendi. Beleza. Então, uma vez que a gente tem a congruência, agora eu tenho que esse ângulozinho daqui é congruente a esse. Né? Porque a gente obteve a congruência desse triângulo com esse daqui, tá? Então, esse ângulo daqui é congruente a esse. Mas, por hipótese, esse daqui já era congruente a esse todo aqui. Então, a gente tem um problema, né? Então, esse ponto H já teria que estar sobre essa reta N. Então, vamos escrever isso. Então, assim, eu vou escrever esse ângulo daqui, o ângulo EBC, EBG, vou botar assim, ó, EBG, é congruente, né? EBG é congruente a BEH. BEH. Beleza? Vou até escrever ao contrário, só para vocês perceberem assim. Tá. Deixa assim. BEH. Por hipótese, temos... O que é que a gente tem? Que esse ângulo daqui, EBG, é congruente a BED. EBG é congruente a BED. Assim, o que é que a gente tem? Esses dois ângulos congruentes, né? BED congruente a BEH. Ora, se esses dois ângulos são congruentes, por que eu posso afirmar que H já teria que estar na reta N? Quem consegue me explicar isso? Você repetir a pergunta, professor, por favor? Se esses dois ângulos daqui são congruentes, ó, esse daqui de dentro, né, esse triângulo, que é formado por H é B, e esse ângulo D é B, também são congruentes, né, esse daqui e esse daqui, por que esse ponto H já deveria estar aqui? Claro, pelo desenho, né, a amplitude deveriam ser iguais, então o ponto H deveria estar aqui em cima. Mas qual é a explicação? O que é que justifica isso? Exatamente. A função é bionívoca, a função bijetora, né, dos ângulos,
Então, as semi-retas, né, que compõem o ângulo deveriam ser iguais. Então, essa semi-reta, ó, vou até escrever aqui, tenho isso, assim, a semi-reta, ó, SEH tem que ser igual à semi-reta SED, tá? SEH tem que ser a mesma semi-reta SED, porque esses dois ângulos têm esse ponto em comum e essa semi-reta em comum já. Tá bom? Então, essas duas semi-retas teriam que ser a mesma. Ou seja, esses dois ângulos teriam que ser o mesmo ângulo. Então, o Davidson justificou bem. Tá? Então, se essas duas semi-retas são iguais, logo, H teria que pertencer à reta N. Ou seja, H eu tomei em N e ela, no final, teria que pertencer a M ao mesmo tempo. E aí eu tenho um absurdo, porque MM, MN são retas distintas que se intersectam em dois pontos. Tá? Logo, temos... Portanto, temos o absurdo de ter dois pontos, são eles, né? G e H, como intersecção de M e N. E aí tem um absurdo. Então, portanto, pelo absurdo, o que é que eu posso concluir? Essas duas retas são paralelas. Tá bom? Aí eu tenho duas retas paralelas. Beleza, gente? Ficou dúvida nessa prova aí? Eu acho que fica um pouco mais, fica confuso entender aqui qual é o triângulo e qual é a congruência, tá? Porque o desenho não fica tão claro. Mas exatamente como você está supondo uma coisa por absurdo, vai aparecer algo um pouco estranho aí na história, né? Ficou claro, gente? Alguma dúvida sobre a prova? Ficou sim. Agora vendo... É que eu redesenhei aqui como se elas se cruzassem. Aí deu certo aqui. Ah, tá. Fiz um desenho mais bonito do que o meu, digamos assim. Tá bom? Então, aí vocês poderiam me perguntar, professor, beleza. Então, agora, olha o que você acabou de provar. Se eu tenho duas retas que é cortada por uma transversal, formando um par de ângulos internos alternados congruentes, então essas duas retas são paralelas. E a recíproca é verdadeira, professor? Se agora eu tenho que MN é cortada por P, só que MN já eram paralelas, isso implica que os ângulos internos alternados são congruentes? Né? Essa é a pergunta. E a pergunta é verdadeira, sim, nessa geometria euclidiana, ou seja, na geometria utilizando o axioma das paralelas. Observe que para provar esse teorema, eu não utilizei o axioma das paralelas. Então, esse teorema é um teorema da geometria neutral, porque eu não utilizei o axioma das paralelas. Mas agora, essa próxima proposição, para provar que a recíproca, né, se duas retas paralelas são cortadas por uma transversal, então os pares de ângulos alternados correspondentes são formados por ângulos congruentes. Tá? Então, aí sim, vocês vão perceber como é que a gente precisa utilizar o axioma das paralelas. Tá? Então, vamos fazer a prova desse. Eu vou resolver fazer o desenho aqui no negro para poder pessoas enxergarem melhor. Tá? Então, eu tenho duas retas, são paralelas, tá? Agora, as duas retas são paralelas, cortadas por uma transversal. Beleza? Então, a mesma situação, tá, gente? Eu não vou N, não vou escrever o texto, quem é M, quem é N, e aqui sendo 3 pontos, D, E, F, e aqui também 3 pontos. Tá? A, B, C. Tá bom? Não vou perder mais tempo escrevendo todos os componentes, porque senão o texto fica muito grande. Tá bom? Então, eu estou com essa situação, né, na mão, onde M e N são retas paralelas, tá? Eu vou até
usar essa notação assim, ó, M paralela a N. Aí o que é que eu vou fazer, tá? Para provar isso? Vou tomar uma reta aqui, ó, passando pelo ponto E. Eu vou tomar uma reta. Vou até fazer de vermelho aqui. Vou tomar uma reta, passando pelo ponto N. Eu vou até desenhar diferente assim de propósito, ó. De forma que os ângulos alternos aqui agora, ó, internos, sejam congruentes. Ou seja, que esse ângulo daqui seja congruente a esse, tá? E que esse ângulo daqui, aqui todo, né? Vou até desenhar grande para vocês verem de onde ele está partindo, tá? Partindo dessa reta nova aqui, ó, M', tá? É congruente a esse ângulo daqui, tá? Então vamos escrever isso. Então, eu vou escrever só para identificar. Sejam M e N retas paralelas e T transversal. Transversal a M e N, conforme, vou botar assim, conforme a figura. Pronto. Então já me economiza estar escrevendo ponto E, ponto E, B e os pontos, né? Aí, vamos lá, ó. Eu não coloquei aqui prova, né? Prova. Então, seja M' uma reta passando pelo ponto E, tal que, vou botar assim, formando pares de ângulos internos alternados congruentes. Que é isso que a gente fez aqui, né? É isso que a gente fez aqui. Tá bom? Ora, se eu agora tenho essa M' aqui, essa reta nova, né? Onde os ângulos alternos, internos alternados, né, são congruentes, então eu posso aplicar o teorema anterior para essa M', entre N e M', e concluo que M' teria que ser uma reta, M' aqui, né? M' teria que ser paralela a N. Aí eu uso o axioma das paralelas, que existe uma única paralela, então M' já teria que ser igual a M. E aí eu concluí que esses ângulos alternos internos com a M já teriam que ser congruentes. Tá? Então vamos escrever isso. Usando o teorema anterior, vou botar em outra página aqui. Teremos que M' e N são paralelas. Tá? Aí, pelo axioma P das paralelas, né? M' já teria que ser a própria reta M. Logo, M forma com, vamos assim, com N e T, ângulos alternos internos. Eu repeti aqui, né? Ângulos alternos internos congruentes. Entenderam a prova, gente? Ficou alguma dúvida? Ideia simples da prova. Eu tenho M paralela a N, mas eu não sei se os ângulos alternos internos são congruentes. Pego uma M' que satisfaz isso. Pelo teorema anterior, essa M' já teria que ser paralela a N.
mas o axioma das paralelas fala que essa paralela que passa por um ponto fora da reta M é única. Então, obrigatoriamente, M' teria que ser congruente, teria que ser M, a mesma reta M, tá? Então, observe que nessa proposição, eu usei o axioma da paralela, tá? Logo, essa proposição não Euclides nos ajudou. Essa proposição não é uma proposição da geometria neutral, tá? É uma proposição da geometria euclidiana, tá? Porque agora a gente está usando o axioma das paralelas, beleza? Beleza. Mas o mais interessante não é essa proposição. Essa proposição já é interessante por si, né? Porque era algo que eu tenho certeza que vocês já achavam óbvias da geometria euclidiana que vocês sempre estudavam. Mas o mais interessante é esse teorema. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, ou π, tá? Então, essa daqui que é o caso, que é o mais interessante. Então, eu vou fazer aqui o desenho, né? Vou construir o triângulo retângulo. Graças a Deus chegou. Agora já chegou, agora já pode utilizar. Então, tudo aquilo que vocês não podiam utilizar lá em congruência, né? E dava uma vontade louca de usar a soma dos ângulos internos de um triângulo 680, né? Agora, mas lá a gente não estava na geometria euclidiana, estava na geometria neutral. Estava em outra geometria. Então, não era necessariamente verdade. Nem faz mais falta, tem razão. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer a prova desse teorema? Como é que a gente vai fazer a prova desse teorema? Então, seja ABC um triângulo, tá? Então, vamos escrever isso aqui. Prova. Seja ABC um triângulo. Aí, o que é que eu vou fazer? Ó? Olha qual é a ideia. Considere uma reta M paralela à reta que contém MC. Eu vou só considerar a reta aqui, ó. Essa reta que contém BC. Eu vou chamar de N. Essa reta daqui eu vou chamar de N. E a gente vai considerar uma reta M passando por A paralela a N. Tá? Beleza? Essa reta aqui, ó, é a reta M paralela a N. Vamos escrever. Seja N a reta. Qual prova, Clara? A prova do teorema anterior? Da proposição anterior? É isso? Qual foi a dúvida? Desculpa, gente, eu vou interromper essa prova aqui para voltar, porque a Clara perguntou. A prova é simples, ó. Eu vou explicar a prova, porque explicando eu acho que fica mais fácil. Não foi por absurdo. Eu posso construir, eu vou mostrar que M tem os ângulos alternos internos congruentes a M. Eu vou tomar uma reta onde os ângulos alternos internos, uma reta qualquer M'. Até o momento eu não sei se é a M. Vou tomar uma reta M' que satisfaça os ângulos alternos internos congruentes. Pelo teorema anterior, essa reta teria que ser paralela a M. Mas, por hipótese, a M já é paralela. E como o axioma diz que é única, a M' já teria que ser a M. A prova é isso. Tá? Aí é aquela prova de unicidade, lembra? A gente usou a unicidade. Não é prova de unicidade, mas a gente usou a unicidade da reta. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então eu tomei N, a reta, contendo B e C, e M, uma reta paralela a N, passando por A. Aí, ó, observe o seguinte, ó. Essa reta aqui, ó, gente, que contém AB, não é uma transversal?
Ó. É uma transversal. Se essa reta é uma transversal e MN são paralelas, tá? O que acontece pela proposição que a gente acabou de provar, pela proposição que a gente acabou de provar, esse ângulo daqui tem que ser congruente a esse. Concorda? Então, esse ângulo daqui é congruente a esse. A mesma coisa acontece do lado de cá, ó. Essa reta que contém C e A é transversal tanto a M quanto a N. E aí, pelo teorema, a proposição anterior, eu posso concluir que esse ângulo daqui é congruente a esse. Tá? Beleza? Aí, eu tenho agora esses três ângulos aqui, ó. E agora vocês observam que a soma desses três ângulos, né, é um ângulo onde tem a origem A e duas semirretas sobre a mesma reta M. Então, esse ângulo aqui é um ângulo raso que mede 180 graus. Então, provou que a soma dos ângulos internos, já que esse é congruente a esse é congruente a esse, a soma dos ângulos internos é 180 graus. 180. Tá? Então, vamos escrever isso. N passando por A. Observe que a reta, vou até botar logo, as retas, que contém B, A e C, A, respectivamente, são transversais das retas M e N. Logo, pela proposição anterior, não é isso? Formam pares de ângulos alternos, internos, congruentes. Tá? Esse caso daqui. Esse é congruente a esse é congruente a esse. Tá? Então, a soma desses ângulos, eu vou chamar até esse ângulo daqui, né, de alfa, tá? Esse ângulo aqui em branco eu vou chamar de beta. Ah, não, eu posso chamar de ângulos corretos. Esse aqui é o ângulo B. Esse aqui é o ângulo B. Esse aqui é o ângulo C, tá? Esse daqui é o próprio ângulo A. Deixa eu escrever assim. Assim, temos que o ângulo vou chamar o ângulo. Não, vou até colocar logo, né? Temos que a soma dos ângulos vou até colocar na ordem B mais A mais C é raso, pois é um ângulo formado por semirretas em M, tá? Na reta M. Beleza? Sendo assim, claro, já foi, né? Se eu já falei que é raso, acabou a prova. Estou escrevendo demais já. Beleza? Então, a soma desses três ângulos tem que ser 180 graus. Aí eu pergunto para vocês, será que realmente eu utilizei o axioma das paralelas aí? Ou seja, esse resultado, a soma dos ângulos internos de um triângulo, é um resultado da geometria euclidiana? Será que eu utilizei?
E a resposta é sim. Por quê? Porque eu precisei utilizar a proposição anterior, e para provar a proposição anterior, eu precisei do axioma das paralelas, para provar essa proposição. Então, como é um teorema que é uma consequência dessa proposição que usou o axioma das paralelas, então eu não poderia conseguir provar sem essa proposição e, consequentemente, sem os axiomas das paralelas. Tá bom? Então, esse resultado é um resultado da geometria euclidiana. Aí lembra, eu acho que aqui, ó, vamos lá para a nossa página do Moodle. Eu acho que é a página de início lá da nossa página do Moodle. E tem aqueles desenhinhos lá, né? São modelos para geometrias. Ó, tá vendo? A geometria euclidiana, ela satisfaz a soma dos ângulos internos, 680, mas existem geometrias não euclidianas que você nega o axioma das paralelas, modifica o axioma das paralelas, tá? Um é negar, o outro você modifica, e você obtém outras geometrias que satisfazem essa coisa aqui, ó. A soma dos ângulos internos serem menores do que 180 e a soma dos ângulos internos serem maiores do que 180, tá? Observaram qual é a importância desse axioma e tudo que gira em torno desse axioma, as teorias que foram criadas desse axioma, esses modelos, tanto o hiperbólico quanto o esférico, são modelos que hoje são aplicáveis, tá? Então, se eu não me engano, na física, esse modelo de espaço hiperbólico é utilizado no espaço-tempo, se eu não me engano, e aqui o espaço elíptico você pode utilizar como sendo a geometria sobre o globo terrestre, tá? Então, essas geometrias não euclidianas, que gerou tanta confusão, têm aplicações adversas, tá? Na física, então, muitas. Beleza, gente? Então, acabou. Eu tinha preparado isso para hoje. Acho que a aula foi bem tranquila. Eu espero que foi... As provas não foram difíceis, foram simples e um pouco dessa história do axioma das paralelas. Beleza? Foi bem leve, Vai começar a coisa começar um pouco... A gente vai começar a falar sobre semelhança, tá? Na próxima aula, e aí tem que provar de novo aqueles casos de semelhança, tá? Os casos de semelhança. Então, tem todos os casos de semelhança. E aí, os casos de semelhança é um pouco mais... Ah, não. Antes de falar dos casos de semelhança, ainda vou falar sobre paralelogramo, na próxima aula. Agora que a gente já tem todos esses resultados sobre paralelas, então eu já posso introduzir paralelogramos e falar a lista, né, verdade? E falar sobre... Deixa eu colocar a lista aqui. E aí provar algumas coisas sobre os paralelogramos, tá? A lista de exercícios que eu coloquei lá, eu não sei se já dá para fazer só com esses... Só com a aula de hoje, tá? Vai precisar da parte do... Algumas sim. O que não envolver paralelogramo pode fazer. Incongruência. Eu já coloquei aqui, coloquei alguns exercícios aqui, tá? Em cima das paralelas. Eu primeiro preciso definir o que é um paralelogramo. A gente vai definir, tá? Isso aqui também, o triângulo possui um ângulo que mede 30, mostra que o cateto oposto mede a metade da hipotenusa. Tá? Até aqui já dá para fazer. Um ângulo é um paralelogramo. Porque agora você já pode utilizar essa informação, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo forma 180 graus, tá bom? Beleza? Se não está em dia com a lista, aproveita que não tem ainda exercícios sobre paralelas que sejam... E como sexta-feira a gente não vai ter aula, a gente só vai ter aula na segunda, então aproveita para dar uma acelerada lá na lista, tá? Isso, esse final de semana, porque na semana que vem aí eu já falo sobre o paralelogramo, então a gente vai provar algumas coisas sobre paralelogramos aqui,
E aí, eu acho que a gente já, na outra aula, na aula de quarta-feira, já fala sobre semelhança de triângulos. Se não me engano, é isso. Já fala sobre semelhança. Então, casos de semelhança. E aí, os casos de semelhança, os exercícios são bem... tem um grau de dificuldade um pouco maior do que de congruência, porque envolve proporcionalidade. Mas também não é difícil. Tá bom, gente? Alguma dúvida sobre a aula, sobre o que foi discutido aqui hoje? Isso aí. Tem que trabalhar. Infelizmente, fazer matemática sem meter a mão na massa é muito complicado. Eu tenho uma dúvida, professor, nessa última prova que você fez. Tá. Volta na imagem. Ali. Isso aí. A gente tem que necessariamente ter transversais que passem pelo mesmo ponto A, nesse caso? Porque eu não entendi. Qual que seria o... Porque, tipo, se fossem dois transversais que, se um exemplo, se tivesse um ponto B em M e aí tivesse a transversal AB e um ponto D em M e aí ia ter a transversal AB e DC. Aí ia virar um paralelogramo. Então, eu tenho que necessariamente ter passando pelo mesmo ponto? Não é que precisa isso. O caso é que a gente já tinha, essa transversal já existe, né? E essa já existe. A única coisa que eu construí foi a reta M, paralela a M. O resto das retas já existem, né? São as retas que contêm esses pontos, AC, AB e BC. Essas três retas já existem. O que eu só fiz foi observar que essa é uma transversal dessas duas. Tá? Para poder ter essa congruência desse ângulo com esse. E observar que essa daqui é uma transversal dessa e dessa, para ter essa congruência. Porque se eu tivesse outro ponto, eu não sei como eu teria uma outra transversal aqui. Uma transversal que eu conseguisse obter esse mesmo ângulo, tá? Construir o mesmo ângulo. Porque aqui foi proposital para formar um ângulo onde a soma deles vai formar um ângulo raso, tá? Ou seja, o ângulo tem duas retas na mesma reta. Então, essa daqui é a chave. A gente poderia usar o teorema do ângulo externo para mostrar que os três... Que a soma dos três ângulos vão dar um ângulo raso? A soma dos três ângulos vai dar um ângulo raso? Sim. Pode ser. Você pode, se você quiser, eu acho que eu entendi o que você está falando. Você tentar mostrar que esse ângulo daqui externo é esse daqui, né? Claro. Isso. Esse ângulo daqui é o suplementar desse, é congruente a esse, também por causa da proporção anterior. Então é raso. Então tu deriva de antes, né? Que a gente fez das transversais. Isso, também. Isso perfeito. É um corolário, exatamente, Matheus. É um corolário. Perfeito. Então, nesse caso, o ângulo externo seria a soma de A e B. Você poderia dizer que o ângulo externo é a soma de A e B, tá? E aí acabar. Massa. Beleza? Mas, assim, eu sei lá, Bom, como esse ângulo daqui, né, é um ângulo formado por uma semi-reta, que está na reta M, e essa semi-reta. Esse ângulo daqui é essa semi-reta com essa. E esse ângulo é essa semi-reta com outra semi-reta da reta M. Então, eu sei que a soma desses três ângulos tem que ser formado por duas semi-retas da reta M. Então, só pode ser o ângulo raso, que é um exercício da parte de congruência. Se não me engano. Quer ver? Um ângulo raso é dividido por duas semi-retas em três ângulos adjacentes congruentes.
Ah, não, não é isso aqui não. Cadê? É, de medição de ângulo ainda. Mostra que se um ângulo é raso, então as semi-retas que o compõem estão numa mesma semi-reta. Tá? Então é uma consequência até desse exercício. Ah, saquei. Espera aí, como é? Todos são ângulos A? Não, não. Ó. Esse é o ângulo A. Esse daqui é o ângulo B, porque essa daqui é uma transversal, essas duas paralelas. Então, ângulos alternos internos são congruentes. Tá? E esse daqui também. São dois. Então, como eu estou pegando esse cara daqui que é aqui, mais esse daqui está formando um ângulo raso. Então, é 180. Foi essa a sua pergunta, Lohan? É porque, professor, no caso, eu estava imaginando que o ângulo era formado no ponto A, que é ali em cima, dentro da reta M, só que por semi-retas diferentes. Por isso que eu falei, todos são ângulos de A, mas formados por semi-retas diferentes. Mas no caso não é isso. Aí, não. É. Agora eu entendi. Todos são os ângulos formados pelo ponto A e por semi-retas diferentes. Isso. Isso, tudo bem, é isso aí mesmo. Ou seja, por exemplo, eu posso tomar um ponto aqui, sei lá, um ponto aqui D e um ponto aqui F, tá? Então eu poderia, esse ângulo C, ele seria o ângulo formado por a semi-reta S AF e a semi-reta S AC, beleza? O ângulo A seria formado pelo ponto A, pela semi-reta S AC e pela semi-reta SAB. E o ângulo B seria que é congruente, são congruentes, né? Ângulos congruentes. As medidas, são a medida. Pelo ponto A, pela semi-reta SAB e pela semi-reta SAB. Tá? Beleza? Nada. Beleza. Então, Joselina já desejou aqui boa Páscoa, excelente feriado para todos, então também desejo, tá? Boa Páscoa, feliz feriado para todos. Então, nos vemos segunda-feira. Adiantem a lista, tá? As questões da lista, tá bom? E nos vemos segunda. Tá bom? Parar de projetar aqui. Parar de gravar.